Graça e paz, mulheres. Voltamos. Depois de 2 semaninhas aí, sem nosso estudo, por imprevistos da vida, mas eu estava com saudade de estar aqui, de ter esse momento com vocês, de partilhar e de ser ministrada pelo doce Espírito, porque enquanto eu estudo, eu falei que eu sou a primeira a ser beneficiada com esse estudo, né? Mas enquanto eu falo, eu partilho aqui daquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, ele continua ministrando no meu coração, então eu senti falta disso. A minha oração é que o Senhor, ele nos torne constantes, ainda que com passos tão vagarosos, mas constantes, continuando, perseverando, caminhando, não parando e não retrocedendo, não desistindo, mas seguindo. Sem demora, quero começar orando com vocês. Você pode fechar os seus olhos. Você pode elevar os seus pensamentos. Eu não sei se nesse momento você pode estar ali fechando os seus olhos, mas que os seus pensamentos se elevem nesse momento a Deus. Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor preparou esse tempo. Obrigada pelo teu amor leal. Obrigada, Senhor, por continuar nos atraindo para mais perto de Ti. Obrigada porque o Senhor não desiste. O Senhor insiste em nós. Obrigada porque o Senhor não nos ama conforme nós merecemos. O Senhor não nos mede pelos nossos esforços e nem pelos nossos fracassos. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque eu sei que mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui, porque há um anseio no seu coração de se revelar para nós aqui. E que esse anseio, esse desejo também possa estar no nosso coração, de querer te ver mais uma vez aqui, de querer desvendar essa faceta de noivo, de querer aprender a se relacionar contigo de forma íntima e profunda. Abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, os nossos ouvidos para te ouvir, o nosso coração para te sentir. Não nos deixe sair daqui sem uma revelação maior de quem és tu. Não nos deixe sair daqui sem contemplar, Senhor, mais uma parte da sua beleza, sem ver o que ainda não vimos e sem conhecer o que ainda não conhecemos de Ti. Não nos deixe sair daqui sem uma revelação maior do Seu grande e maravilhoso amor. Encontre-nos aqui, Senhor. Ache-nos aqui de novo e de novo e de novo. Não queremos nos acostumar a viver sem a Sua presença. Eu não sei mais viver sem a Sua presença, Senhor. Eu não sei mais viver sem Te tocar, sem Te sentir, sem Te ouvir, sem ser tocada de novo e de novo e de novo por Ti. Nós queremos ser tocadas por esse amor. Nós queremos, Senhor, ser envoltas por esse amor. Nós queremos conhecer das profundezas desse amor, da altura, da largura, da profundidade, de toda a extensão desse amor que tem nos encontrado dia após dia. Esse amor que nos dá razão para viver, esse amor que dá sentido para todo o nosso ser. Tudo que nós queremos é você. Tudo que eu quero é você de novo aqui. Nada faz sentido sem Ti. As pessoas não estão assistindo esse vídeo para ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu não tenho nada para oferecer. Nós sabemos disso. Mas aquele que me trouxe até aqui, aquele que me enviou,
Tem uma revelação maior para nós hoje. Tem pão fresco para nós hoje. E é por Ti que nós esperamos. A nossa fome é por Ti, pão da vida. A nossa sede é de Ti, ó fonte de água viva. Sacia-nos e satisfaça-nos mais uma vez com a Sua presença aqui. E ficaremos totalmente satisfeitos, como que em um rico banquete. Se mais uma vez Te ver, se mais uma vez pudermos contemplar a Você. Fale conosco. Revela-se para nós aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sem muita demora, eu gostaria que vocês abrissem aí comigo em Cânticos 1. Cânticos 1, a partir do versículo 5. Na última aula a gente deu uma visão geral para aquilo que a gente estava lendo, né? A gente está falando de versículo a versículo, mas eu sempre gosto de dar uma visão geral. E hoje a gente vai começar mais um capítulo. Mais um capítulo do livro? Não, a gente está só apenas no mais um versículo, mas a gente vai para mais um capítulo dessa linda história. Dessa história de amor, de maturidade, dessa relação tão apaixonada. E aqui, na última aula, a gente falou como a amada, ela ainda estava tão distante, ou se via ainda tão distante, mas logo ela provou daquilo que ela ansiava, logo ela começou a provar desse amor que ela buscava, e logo percebeu que esse amor era a melhor coisa que ela já tinha provado. E ela começa com desespero no coração dela, de querer viver não apenas um momentos, mas querer viver esse relacionamento eterno. E ela clama por isso, né? A gente terminou dizendo sobre o desespero da amada, o clamor da amada, pedindo para que o amado levasse ela para os seus aposentos, para que, ou em outras palavras, me leve para viver esse relacionamento de intimidade, essa vida a dois, onde nós não seremos mais dois, mas nós seremos um, onde eu serei um contigo. Me leve para esse lugar onde o meu coração ele vai se desnudar diante de Ti, onde o Espírito Santo vai poder despir a Sua beleza para mim. E quando isso acontecer, eu não vou me escandalizar, mas eu vou me apaixonar ainda mais por quem Tu és. Porque no momento que os nossos olhos se abrem para ver a Cristo, se nós estamos vivendo nessa maturidade, estamos nos tornando maduros espiritualmente, a gente não vai se escandalizar com aquilo da forma que Ele se revelar para nós. Pelo contrário, nós vamos nos apaixonar ainda mais. Eu costumo dizer que as suas facetas, elas são como brilhantes ou como diamantes, porque por qualquer ângulo que eu olhar, eu vou ver que Ele é tão radiante. Eu verei que Ele é tão deslumbrante. No momento que o Espírito Santo de Deus ele começa a revelar mais de Cristo, se nós estamos nesse relacionamento de maturidade, a gente não se escandaliza com a forma que Ele vai se revelar para nós. Pelo contrário, nós vamos ficar ainda mais fascinados por tudo aquilo que Ele é. Nós vamos ser cativados por tanta beleza, por tanta glória. Ai, a presença dele já é real aqui para mim. Que a Sua presença esteja encontrando cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, Deus. Então a gente falou um pouquinho das últimas aulas, deu uma visão geral. Mas hoje a gente vai falar sobre o paradoxo da graça. Essa é a aula 5 de Cânticos. Eu gostaria de ler com vocês Cânticos 1:5.
Cânticos 1, versículo 5, que diz assim: Eu estou escura, mas eu sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar e bela como as cortinas de Salomão. Essa expressão de escura e bela é como um paradoxo. O que é um paradoxo? Um paradoxo é quando duas verdades opostas caminham juntas. A Bíblia é cheia disso. Vou dar um exemplo. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Se eu quero ganhar a minha vida, eu preciso perder a minha vida. Então, isso é um paradoxo. Quando duas verdades que parecem ser distintas ou opostas, mas são duas verdades que caminham juntas. E é isso que a Amada está dizendo aqui. E a gente precisa entender um pouquinho do literal, embora a gente não está estudando esse livro de forma literal, de forma natural, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder trazer essa revelação espiritual. A Amada, ao longo desses próximos versículos, ela vai falar ali da vivência dela, do trabalho dela. Ela fala que ela tá escura porque a pele dela tá queimada do sol. E trazendo para a cultura daquela época, uma pele queimada do sol não era considerado algo belo. Era considerado algo para classe inferior, né? Isso dizia sobre alguém que tinha um trabalho mais braçal. Uma pele queimada dizia sobre alguém que tinha um trabalho ali no campo, um trabalho mais simples e que estava sempre exposto ao sol. E agora a elite já se preservava mais do sol. Não tinha sua pele com as marcas, que o sol deixa na nossa pele. Então, quando ela fala que ela é escura, mas ela é bela, ela está querendo dizer que aquilo que não é considerado belo, para alguns, para aquele que aprecia, é muito belo. Então, a pele escura não era considerado algo belo, e por isso o paradoxo. E aqui a gente pode trazer algumas linhas de interpretação, né? A gente pode trazer a interpretação como ela era o sol que deixou a sua pele marcada fala sobre uma história, uma vida que marcou. Marcas de uma história, marcas de uma realidade. Então nós poderemos interpretar dessa forma, como o sol que queimou a pele, são marcas de uma história, são marcas de uma vida, uma vivência que ela teve. Mas embora ela reconhecesse as suas marcas, reconhecesse que a história dela deixou aquelas marcas nela, ela reconhecia que também ela era bela. Ou a gente também pode levar para uma outra linha de interpretação, que é a que eu prefiro. É ela mesma reconhecendo as obscuridades do seu coração. Isso poderia realmente ser pela vida que ela levou, né? Tem coisas que nós passamos, tem coisas que nós vivemos que realmente nos deixam marcados. Tem coisa que nós sofremos que realmente causa uma escuridão no nosso coração. E é isso que a Amada está falando aqui. Ela reconhece as obscuridades que há no seu coração, mas ela também reconhece que, embora ainda haja essas obscuridades, o rei ou o amado a vê com beleza. Porque ele nos vê com inteireza. Porque a beleza está nos olhos daquele que vê. Já ouviram esse ditado? Eu acho que talvez eu já até falei aqui. A nossa beleza está nos olhos do nosso amado. A nossa beleza está nos olhos daquele que nos ama.
E aqui a gente entra num paradoxo da graça. Por quê? Porque são duas verdades, escura, mas bela. E a gente não pode se prender nem só em uma e nem só em outra. Nós precisamos caminhar tendo essas duas verdades. A verdade que sim, ainda há certas obscuridades no nosso coração. Mas a verdade que a graça que nos alcança não nos vê apenas de forma obscura. Ele nos vê com inteireza. Ele nos vê com beleza. E é interessante porque ela começa aqui, nesse novo capítulo, a amada ela já começa a ver se ver com essa nova identidade. A identidade que o rei ou o amado dá para ela. Porque ela não deixa com que ela seja definida pelas marcas da sua história. Ela não se deixa ser definida pela escuridão que ela reconhece no seu coração. Ela é definida por aquilo que o rei diz sobre quem ela é. Porque olha o que ela diz aqui. Escura como as tendas de Quedar e bela como as cortinas de Salomão. Ela continua através dessa metáfora, porque aqui a gente já entra numa metáfora e não só numa expressão da amada, da noiva. Ela continua dizendo a mesma coisa, só que em metáforas. Porque as tendas de Quedar são tendas do deserto. Quedar é um deserto. E ela fala que ela é como essas tendas. Tecidos usados para fazer essas tendas são tecidos escuros. São tecidos que logo perdem o valor, que logo eles ficam gastos. E é isso que ela está dizendo, ó, eu reconheço que para muitos eu não tenho valor nenhum. Eu reconheço que eu sou como algo que não serviria nada mais para ser gasto, para viver ali de forma simples, ou para viver fazendo algo que não teria valor nenhum, só sendo gasta pelo sol. Mas ela diz, escura como as tendas de Quedar, mas bela como as cortinas de Salomão. Ela está dizendo, sim, para alguns sem valor, mas para o rei, ele me faz algo, ou alguém de valor. A ponto dele me pegar e ele me levar para os seus próprios aposentos. E aquilo que não tinha valor vai se tornar algo tão precioso ou apreciado por ele. Percebe a identidade dela sendo firmada sobre aquilo que o rei diz, sobre quem ela é. E ela caminha sobre essas duas verdades. E nós precisamos caminhar sobre essas duas verdades. Nós precisamos que o Senhor, nós precisamos olhar para dentro de nós e ainda reconhecer que ainda há obscuridades. Mas nós não podemos ficar presos nelas. E eu já tive nesse lugar. Eu já tive nesse lugar de apenas ver o quão pecadora, de apenas ver que eu não conseguia, eu continuava cometendo os mesmos pecados. Eu continuava vivendo ainda em meio à escuridão. Parecia que eu não conseguia me libertar da velha vida. Mas enquanto eu não reconhecia da graça e da beleza que havia em mim a partir da ótica de Cristo, eu não saía desse lugar. Não havia transformação, não havia redenção. Reconhecer a graça nos faz, nesses momentos de fraqueza, não correr de Deus, mas correr para Deus. Quando nós reconhecemos a graça, nós entendemos que é só nele que nós somos transformados. Só nele que nós somos redimidos. Só nele que nós somos purificados. Eu gosto muito do exemplo lá de Isaías 6. Quando Isaías fala que ele vê o Senhor. E ele diz, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a orla das suas vestes enchia o templo. E todo o templo estava cheio da sua glória.
E no momento que ele vê o Senhor, Isaías também se vê. No momento que nós contemplamos a Deus, no momento em que a luz chega, é inevitável nós reconhecermos a nossa escuridão. E nós precisamos que a luz de Deus, ela brilhe sobre as nossas trevas. Mas o Senhor, Ele não nos revela quem nós temos sido para nos punir ou para nos condenar, para que a gente fique nesse lugar de culpa e de condenação. Pelo contrário, o Senhor, Ele revela a nossa escuridão para que possa haver arrependimento e perdão. Nessa passagem, quando Isaías vê a Deus e ele se vê, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele diz: agora eu morro. Acabou para mim, vou morrer. Ai de mim, porque eu vi o Senhor e eu sou um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. No momento que nós vemos a Deus, é inevitável, nós vemos os nossos pecados. Nós vemos o quão impuros, mediante a tanta santidade, nós vemos quão impuros nós somos. Mas eu não sei na sua versão, mas tem uma versão mais contemporânea que fala aqui na minha Bíblia que imediatamente, no momento em que Isaías reconhece a sua impureza, a palavra de Deus diz: imediatamente um anjo pega uma brasa do altar e toca. E toca na onde? Ele toca aonde Isaías reconheceu a sua impureza. Nós só somos purificados ou santificados no momento em que nós reconhecemos. Porque não tem como se arrepender por um pecado ou por pecados que você nem reconhece como pecado. Então, o Senhor, Ele não revela quem nós temos sido para nos punir ou para nos condenar, pelo contrário. Para que a gente possa se arrepender e Ele possa então nos perdoar, Ele possa nos purificar, para que possa haver arrependimento e perdão e redenção sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu costumo dizer é que antes eu corria da presença do Senhor quando eu via os meus pecados. Havia uma vergonha e uma culpa, né? O mesmo que nos faz pecar é aquele que depois vem nos acusar. Ah, agora você fez isso e agora você vai para a presença de Deus? É sério? Você não tem vergonha? Mas eu entendo que não são meus pecados que deixam o Senhor impuro. É Ele que me purifica. E eu fiquei muito nesse lugar de escuridão, só reconhecendo tão grande a minha escuridão. E às vezes a gente fica tentando pelas nossas próprias forças, porque quando a gente corre de Deus, isso é tentar pelas nossas próprias forças vencer. Eu tenho um exemplo, né? Eu dou um exemplo de quando a gente quer vencer os nossos próprios pecados na nossa força, é como se a gente tentasse cortar uma árvore com um machado cego. A gente vai gastar tempo e muito esforço. Vai se cansar. E quando a gente olhar para a árvore, a gente vai ver que aquela árvore continua de pé. Mas no momento que a gente decidir amolar ou afiar, acho que é amolar o nosso machado, gastar tempo amolando o nosso machado. O que é amolar o machado? Gaste tempo correndo para a presença do Senhor. Gaste seu tempo conhecendo mais de Deus. Gaste o seu tempo buscando contemplar a sua glória. No momento que você decide amolar o machado, quando você vai lá precisar lidar com aquele pecado de novo em apenas algumas machadadas, aquela árvore vai ao chão. Sem Deus nada nós podemos fazer. E às vezes a gente fica nesse lugar de escuridão achando que a gente vai conseguir vencer os nossos pecados ou clarear sozinho a nossa escuridão. É o sangue dele que nos lava. É Ele que nos redime. É Ele que nos transforma.
Hoje, quanto mais eu reconheço os meus pecados, mais eu reconheço que eu preciso estar mais perto de Deus. Quando eu vejo que eu ainda tô caindo nos mesmos pecados, eu paro e penso, Senhor, eu preciso estar mais em sua presença. Eu preciso contemplar mais da sua glória. E a gente vê isso na mulher do fluxo de sangue também. Ela gastou uma vida inteira tentando por si própria ser sã. Tentando por si própria, através das coisas desse mundo, daquilo que estava ao alcance dela, se curar e se purificar. Mas aquilo que ela tentou uma vida inteira foi feito através de Cristo em apenas um instante. Talvez você esteja aí lutando contra pecados, contra erros, uma vida inteira. Eu te convido a ir para mais perto de Cristo. Não é seus pecados que deixam ele impuro. Na cultura daquela época, se aquela mulher tocasse Jesus, ele seria considerado impuro. Mas o que acontece? Acontece o contrário. No momento que ela toca apenas na sua orla, ela é limpa, ela fica sã, ela é curada. A palavra de Deus diz que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Acesse esse lugar que foi comprado por Cristo para você. Entre com confiança diante do trono da graça. Ocupe esse lugar que foi comprado para você. Desfrute desse lugar. Reconheça, sim, pecadora, mas o Senhor, Ele me purifica. O Senhor, Ele não me vê como muitos me vê. Ele me vê de forma preciosa e Ele me faz algo precioso. Ele me aprecia. Para muitos não tenho valor nenhum, mas para Ele sou algo de valor. Por Ele eu sou apreciada. Pelo meu Senhor eu sou apreciada. Então perceba que nem um extremo nem outro. Poder reconhecer da graça nos faz acessar com confiança a sala do trono, reconhecendo que nós somos amados, mesmo em meio às nossas fraquezas, reconhecendo que Ele não nos dá conforme aquilo que nós merecemos, mas conforme aquilo que Ele é. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente sabe que isso é uma linha bem tênue, que tem pessoas dos dois extremos, que tá ali só reconhecendo os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, só reconhecendo quão grande é a nossa escuridão, mas tem pessoa que tá ali, tratando de forma leviana seus pecados, por causa que não reconhece a verdadeira graça. Ela só usa a graça para continuar pecando. Mas Paulo fala em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas no versículo 6 ele é como se ele já tivesse prevendo o que a graça poderia, ou o que a má interpretação dessa graça poderia interpretar, as más interpretações. E ele diz assim: mas o que faremos ou o que diremos? Nós continuaremos no pecado para que a graça abunde? E ele já responde: de maneira nenhuma.
De jeito nenhum. Porque no momento em que nós reconhecemos da graça, que essa graça nos alcança, nós morremos para o pecado. É como se o desejo pelo pecado fosse apagando-se do nosso coração, dos nossos corações. E reconhecer da graça, eu não sei como é que vocês vê esse versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça. É como se, em outras palavras, no aumento do erro humano, há um aumento do favor e da misericórdia de Deus. É como se o erro humano servisse de palco para a revelação do amor de Deus. Mas no conhecimento verdadeiro da graça, a graça não é um aval para a gente continuar no erro. A graça é um aval para que nós possamos acessar a sala do trono, com confiança de que nós não seremos consumidos. Nós não seremos condenados. Com confiança que Ele estenderá o cetro para nós mais uma vez. Reconhecendo que no momento que nós verdadeiramente se arrependermos, nós seremos perdoados. Escura sim, mas bela. Bela porque a graça me alcançou. Bela porque eu caminho sobre o amor do meu Senhor. Bela porque agora eu posso me olhar a partir da ótica dele, a partir daquilo que ele diz sobre quem eu sou. Embora para muitos eu não tenha valor, para ele eu sou alguém de muito valor, algo muito apreciado pelo meu amado, pelo meu Senhor. E aqui ela continua dizendo assim: não fiquem me olhando assim porque eu sou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém eu não pude cuidar. A gente vai falar só um pouquinho hoje sobre esse versículo. A gente vai olhar ao longo do livro e a gente vai ver que vinha significa vida, ou o coração dela, o próprio coração dela. E ela tá falando para as pessoas: não fico olhando somente para o meu passado. As marcas, né? Não fica olhando para aquilo que eu vivi, ou para aquilo que eu um dia fui. Não fica olhando somente para a minha escuridão. Porque eu fui assim pela vida que eu levei, sim. Eu tive que cuidar talvez de muitas coisas e não pude cuidar do meu coração. Eu tive que fazer muitas coisas e eu não pude olhar para dentro de mim para que essa escuridão não tomasse conta. Eu não sei o que você passou. Eu não sei qual é a vida que você teve, que fez com que você não tomasse conta, que fez com que você não olhasse para dentro de você e não visse a escuridão que estava te cercando ou que estava acontecendo com o seu coração. Eu não sei se foi seus traumas, eu não sei se foi a sua dor, mas o seu passado não te define. Os seus traumas não dizem sobre quem é você. Não é a sua dor que dita quem é você. Cristo define quem é você. As palavras do amado é que diz quem você é. A gente já falou aqui, eu não sei qual é. O Senhor, Ele nos trata de forma singular. Você é amada, você é querida, você é desejada, você é bela, você é doce. Eu não sei quais são as palavras dele para você. Eu lembro que no ano passado foi o ano da transformação, o tema da minha igreja.
E eu não imaginei que eu ia viver assim, sabe, de forma tão real, tão escancarada assim, esse tema na minha vida. Logo no começo do ano eu já tive um sonho e eu entendi, tá, Deus, eu vou viver, esse tema aqui vai ser algo real pra mim, né, de vivência pra mim. Mas eu não imaginava como é que ia ser. E eu lembro que ao longo dos anos o Senhor, Ele começou a pedir algumas coisas de mim, na verdade muito. Eu via o Senhor pedindo muito sobre quem eu achava que eu era. E eu lembro de entrar na presença do Senhor e eu chorar. E eu gemer. Porque eu achava que não ia sobrar nada de mim. Senhor, não vai sobrar nada de mim. Isso daqui que o Senhor está me pedindo é sobre quem eu sou. Isso daqui faz parte do meu temperamento. Isso daqui faz parte da minha personalidade. Isso daqui é a essência de quem eu sou. E o Senhor dizer assim, quem disse que essa aí é você? Filha, você construiu a sua vida em cima de mentiras que você tomou como verdades. E eu não tô só te desconstruindo, eu tô precisando vir abalar com todas essas suas estruturas. Porque não tem como eu te edificar em mim se você ainda está edificada em cima dessas mentiras pelas quais você acha que você é. E às vezes nós mesmos se definimos. A gente acha que a nossa personalidade, o nosso temperamento, não é o nosso passado, os nossos traumas, a nossa dor, nada disso nos define. Nada disso diz quem eu sou. Mas é o Senhor que diz quem eu sou. Amada, querida, bela, desejada, doce, o favo de mel. Eu nunca imaginei ouvir isso de alguém, mas eu ouvi do próprio Deus, você é meu favo de mel. E poder caminhar sobre aquilo que Ele diz sobre mim, e não sobre aquilo que as pessoas dizem sobre mim. Eu oro para que as palavras do Senhor sejam imprimidas em você, sobre quem verdadeiramente você é. Eu oro para que o Senhor, Ele nos faça reconhecer a nossa escuridão, nos faça reconhecer os nossos pecados, não para que a gente vá para um lugar de culpa, mas para que a gente possa reconhecer tamanha graça do Senhor, para que a gente também possa reconhecer tamanho amor, porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Quanto mais nós reconhecemos o quanto somos perdoados por Deus, mais esse amor vai se inflamar em nossos corações. Hoje a nossa aula vou encerrar ela aqui. A gente vai continuar falando um pouco mais desse versículo na próxima aula. Mas que o Espírito Santo, Ele imprime essa verdade em você. Na verdade, eu vou me incluir aqui. Que o Espírito Santo, Ele continue imprimindo essa verdade em nós. Que nós possamos caminhar sobre essas duas verdades. Eu sou escura, mas eu sou bela. Que nós tenhamos a nossa identidade firmada naquilo que o Senhor diz sobre nós, não naquilo que as pessoas dizem sobre nós, não naquilo que as pessoas veem, não no nosso passado, não, mas que caminhemos sobre as palavras do nosso Deus. Quem eu sou para Deus? É só Ele que me define, é só Ele que me afirma, é só Ele que me diz quem eu sou. Reconhecer tamanha graça que nos alcançou. Reconhecer que nós precisamos da sua luz para clarear os lugares mais fundos e mais obscuros que há em nossos corações. Reconhecer que é só nele que nós vencemos todos os nossos pecados. Reconhecendo que é só Ele que nos purifica, que é só nele que nós somos redimidos, que só nele nós somos transformados. Que nós possamos correr para Ele e não correr dele. Que nós possamos ir amolar vez após vez o nosso machado na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo.
Obrigada pela sua palavra. Ah, Deus. Obrigada porque eu posso me ver a partir da sua perspectiva. Obrigada porque eu não olho mais para minha história como uma história de tragédia, mas reconhecendo o seu plano de redenção. Obrigada, Senhor, porque agora eu posso me ver com beleza, não apenas com escuridão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dissipado as trevas do meu coração. Obrigada porque só o seu amor foi onde nenhum outro amor foi em mim. Obrigada porque só o seu amor fez o que nenhum outro amor foi capaz de fazer em mim. Obrigada. Ah, Deus, que nós caminhemos sobre essas duas verdades. Que o Senhor nos dê a sua ótica. Coloque a lente do seu amor em nós. Coloque, Senhor, para que nós possamos ver a partir do seu amor para dentro de nós. Para que nós possamos agora cuidar da nossa vinha. Aquilo que nós não cuidamos durante toda uma vida. Mas que agora, Senhor, no momento que o Senhor fazer com que nós enxerguemos dentro de nós, que nós possamos cuidar daquilo que não foi cuidado. Que nós não tratemos de forma leviana os nossos pecados, como se a graça nos desse um aval para nós pecarmos, ou uma licença para que nós possamos errar. Não, Deus. Nos dê temor, nos dê reverência, nos dê amor. Que nós morramos para os nossos pecados, dia após dia. Nos dê paixão, nos dê devoção. Fome e sede pela sua presença. Queremos correr e correr e correr de novo e de novo e de novo e de novo para ti. O Senhor é que nos purifica. O Senhor nos transforma, o Senhor nos redime. O Senhor nos afirma, o Senhor nos define. O Senhor nos diz quem somos. Que nós possamos ouvir das suas palavras, da sua boca, com o som da sua voz, quem nós somos para você. Nós queremos dia após dia te ver, dia após dia te conhecer. E amar você da forma que merece ser amado. Imprime essas verdades em nós. Que aquilo que a gente aprendeu não fique apenas no nosso intelecto, mas que a gente possa fazer disso uma linguagem de oração, para que as suas palavras possam vivificar no nosso coração. Que possamos ser cartas vivas escritas não com tinta, mas pelo Teu Espírito Santo. Nos leve para um próximo nível. É o que nós pedimos, é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Um abraço, um beijo, um cheiro. Até a próxima aula.